Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, os bons espíritas. O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força, para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de mistérios, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêm-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência, não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade e o grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, que não modifica pouco ou nada suas tendências instintivas. Uma palavra não vem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhes as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme.
Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Evangelho de hoje, Os Bons Espíritas. Bom, primeiro eu vou falar sobre o texto de Allan Kardec, que ultimamente os espíritos sempre me pedem para falar também sobre o texto, né, e não só falar sobre o assunto. E o que Allan Kardec fala nesse texto? Ele fala que o espiritismo, na realidade, traz um conhecimento do mundo espiritual, né? E que não tem alegorias nem voltas. Então, o espiritismo é direto ao assunto. Ele fala da caridade, ele fala de fazer bem ao próximo, ele fala de não fazer o mal. Ele é bem direto, certo? E aqueles que conhecem o espiritismo e não conseguem compreendê-lo, isso mostra que ele está muito ligado na vida material ainda. Isso mostra uma imaturidade moral, porque Allan Kardec fala que aqueles que conseguem compreender a vida espiritual têm uma maturidade do senso moral. Aí ele fala que essa maturidade ela corresponde ao grau evolutivo que o encarnado possui. Então, como que a gente pode interpretar o que ele está dizendo, né? Na verdade não precisa nem interpretar, porque ele está sendo bem direto. Aqueles que conseguem compreender o mundo espiritual, que conseguem compreender as coisas de Deus sem essas interferências terrenas, esse que consegue compreender, ele fala assim, independente se ele é inteligente ou se ele é mais burrinho, independente se ele é rico ou se ele é pobre, se ele é de um país ou se ele é de outro. Se ele consegue compreender a doutrina espírita, as coisas da alma, na realidade, ele tem um grau evolutivo maior. Se ele não consegue compreender, ele ainda não chegou nesse ponto. Ele está tão ligado na matéria que para ele aquilo não faz sentido, mesmo às vezes ele tendo prova que aquilo é verdade. Por que isso acontece, né? Como que a gente vai compreender? Esse que às vezes, nessa encarnação, está com a sua inteligência parcialmente bloqueada, então parece ser uma pessoa relativamente ignorante. É que ignorante seria mais falta de informação, né? Vamos falar corretamente, a palavra certa é que as pessoas falam burra, né? Muitas vezes esse espírito que parece ser burro pode ser um espírito evoluído e muito inteligente, mas ele opta por vir dessa forma, com limitações intelectuais, para conseguir cumprir a sua expiação, sua prova, a sua condição evolutiva, né? Para ele conseguir melhorar, ele opta e vem com essas limitações. Por isso mesmo que aqui nos nossos grupos de espiritismo, que graças a Deus são quase 7.000 pessoas que nós temos em 31 grupos, existem diversos tipos de pessoas diferentes. Existem homens, mulheres, existem pobres, existem ricos, existem diversos tipos. Por quê? Essas pessoas que conseguem compreender o espiritismo, conseguem compreender o mundo espiritual, já estão um passo à frente das demais que estão no planeta, porque elas ainda estão mais ligadas no mundo animal, estão mais ligadas no mundo carnal do que no mundo espiritual. E a evolução se dá quando nós conseguimos nos ligar no mundo espiritual. Então Allan Kardec fala daqueles que não conseguem entender o mundo espiritual, compreender. Porque nós sabemos, se você for em várias religiões que nós temos no planeta Terra, claro que nós devemos respeitar todas as religiões, obviamente, mas a única que tem realmente sentido, que explica tudo e com bastante lógica, é o espiritismo. Então eu ficava pensando, por que as pessoas não entendem o espiritismo? Por que a pessoa não entende? Por que a pessoa não compreende isso? Aí hoje eu entendo, né? Não que eu seja especial, claro que não, né? Eu tô igual a todo mundo, né? Na grande caminhada evolutiva, e não sou mais inteligente que ninguém, nem tô em nível maior do que ninguém. Todos nós estamos mais ou menos no mesmo grau. Mas nós, às vezes, por já compreendermos o espiritismo, nós estamos um passo à frente, podemos dizer assim. Mas eu pensava muito sobre isso, porque para mim era tão óbvio o espiritismo, por que para as pessoas não era, né? É uma coisa tão óbvia e algumas pessoas não compreendiam, não entendiam. Então no começo eu explicava 10 vezes para a pessoa e a pessoa não entendia. Então não adiantava explicar 10 vezes, porque ela realmente não entendia. Eu explicava, brigava com meus amigos, enchia o saco da minha família, enchia o saco do meu amigo, enchia o saco do porteiro, enchia o saco de todo mundo, porque eu gostava de falar de espiritismo. Eu ainda faço isso, na verdade, né? Mas agora um pouco menos. Mas o fato aí é que eles não compreendiam, porque às vezes não, né? Com certeza eles não estão nesse passo a mais.
Então Allan Kardec até fala aqui desses espíritos, essas pessoas, né? Os laços da matéria, em alguns, estão ainda muito fortes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que envolve impede a visão do infinito. Eis porque ele não rompe facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não percebendo que possa haver qualquer coisa melhor do que aquilo que possui. Porque ele ainda está ligado na vida carnal, né? No instinto dele. E aí, continuando o que Allan Kardec diz: a crença nos espíritos é para eles um simples fato, que modifica muito pouco ou quase nada suas tendências instintivas. Numa palavra, eles veem apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-los e lhe dar uma vontade determinada, capaz de vencer as suas tendências. Por que ele fala tendências e instintos? É porque isso está ligado mais nas suas raízes animais do que nas suas raízes espirituais. Então eles estão mais para trás do que para frente na linha evolutiva, né? Não que também quem compreende está muito distante, mas já deu um passo à frente, já começou a compreender espiritualidade. Em planetas evoluídos, todos entendem que existe um mundo espiritual, todos entendem que existe após a morte uma decomposição do corpo, mas que o espírito continua. Isso está escrito no Evangelho e no Livro dos Espíritos também. Isso é normal. Todo planeta mais evoluído que nós vai compreender muito bem esse tipo de informação, né? Então, Allan Kardec fala bastante sobre isso. Nesse caso aqui, ele explica para nós essas diferenças, né? Mas eu quis ilustrar essa parte de não é porque a pessoa hoje parece ser ignorante, parece ser burrinha e tudo, isso não quer dizer que ela é um espírito assim. O espírito dela, como eu já falei no começo, vou repetir, para ficar mais claro, para não haver dúvidas, né? Ao reencarnar, ela às vezes pede, ela fala: eu quero reencarnar com limitação de inteligência. Se eu vier inteligente, né, a pessoa está falando, eu não vou conseguir cumprir essa minha missão, às vezes, ou minha expiação, de às vezes aceitar a vida humilde, porque ele pode, de qualquer forma, muito inteligente, o espírito do jeito que é, pode conseguir sair dessa situação de pobreza, por exemplo. Então ele pede para vir nessa condição, exatamente para poder passar bem essa caminhada evolutiva. Então por isso que, se o espiritismo é apresentado por uma pessoa assim, ela vai entender, ela vai acreditar, ela vai fazer evangelho, ela vai aderir ao espiritismo, porque agora ele parece uma pessoa ignorante, uma pessoa às vezes sem conhecimento, uma pessoa que não é muito inteligente, mas o espírito dele tem essas faculdades e dentro dele ele sabe, ele já conhece isso. Por isso que às vezes pra gente, quando começa a estudar o espiritismo, às vezes parece que a gente conhece essas coisas já, porque realmente a gente conhece, a gente vive nesse mundo, o universo faz milhares de anos, então nós conhecemos o mundo espiritual. Se a gente veio dele, todo mundo conhece, só que tem uns que são tão ligados na carne que não percebem isso, que estão tão ligados na vida terrena que não percebem. Inclusive ao desencarnar eles ficam realmente ligados no corpo, ou então ficam achando que estão vivos ainda, ficam às vezes na própria casa executando as mesmas tarefas, porque na cabeça deles eles podem trabalhar, pode tomar banho, pode cozinhar, pode comer. Na cabeça deles eles estão fazendo isso e eles ainda acham que estão vivos. Isso mostra claramente um pequeno atraso evolutivo, certo? Mas também nada que seja preocupante, porque todos vão evoluir. Como nós sabemos, segundo os Espíritos, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, todos nós chegaremos à classe de espíritos puros, todos nós evoluiremos um dia. Mas essa coisa de compreender o mundo espiritual e não compreender o mundo espiritual, ela está muito ligada à evolução, ao nível espiritual do espírito. É isso que Allan Kardec está querendo dizer aqui. Agora, para finalizar e falar um pouco do espiritismo, nós sabemos que se existe uma religião cristã, é o espiritismo, né? Eu não sei das outras, porque eu não conheço as outras religiões, mas se existe uma religião que pode se considerar cristã, é o espiritismo, porque realmente o espiritismo segue o cristianismo, ou pelo menos deveria, né? Os espíritas deveriam seguir o cristianismo ao pé da letra, porque todas essas coisas que colocaram em nome de Jesus e que não são boas, não foi Jesus, não foi o cristianismo que colocou. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, tem um texto lá que vocês podem procurar lá, Instrução dos Espíritos, o Advento do Espírito da Verdade.
em que está assinado como Espírito da Verdade, mas eu tenho certeza que foi Jesus que assinou, ele diz que o cristianismo não tem nada de ruim. Qualquer coisa que está ruim no cristianismo foram os homens que o colocaram. O cristianismo é puro, não tem coisas ruins. Então, quando a gente aprende com outras religiões, porque todos nós aqui praticamente nascemos no berço de outras religiões, percebemos que não é uma coisa 100% boa, tem muitas coisas que não estão legais, que não estão corretas nessas religiões. Não estou querendo atacar nenhuma religião, obviamente que não, porque todas as religiões merecem ser muito respeitadas e claro, cada um com o seu entendimento. Mas onde que eu estou tentando chegar? Que nós aprendemos algumas coisas que falam em nome de Jesus, coisas erradas, e com o Espiritismo, que está pegando o cristianismo correto, traduzindo e colocando para nós hoje, nos dias de hoje, a gente aprende que o cristianismo é realmente uma coisa pura, é uma coisa maravilhosa que nos guia na nossa encarnação. Se não fosse Jesus ter vindo e feito isso, a gente estaria muito mais atrasado, né? Mas infelizmente muitas pessoas pegaram os textos, pegaram as coisas, adulteraram e fazem isso até hoje. Mas de qualquer forma, o Espiritismo está aí, como Jesus falou no Evangelho de João, é o Consolador prometido, enviado por Jesus para fazer cumprir as coisas que ele nos ensinou, né? E para nos explicar coisas que ele não podia explicar naquele momento. Então é isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, escreva aí e nós responderemos. Obrigado. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados e pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram neste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.